Esta aula será uma aula de resolução de dúvida. Aqui na aula 104, geração de números aleatórios com a função rand, o Bill Melo deixou um comentário aqui interessante. Algumas dúvidas, quando a dúvida é uma dúvida mais simples, eu respondo aqui nos comentários mesmo. Porém, se é uma dúvida um pouquinho mais complicada ou que envolve um pouco mais de raciocínio lógico, descrever essa resposta aqui pode ficar um pouco mais complicado, então eu prefiro gravar um vídeo. Então olha a dúvida dele: como faço para que não tenha números repetidos no intervalo de 0 a 100? Então é isso aqui que nós vamos aprender a fazer hoje: como sortear números para preencher um vetor de tal forma que não tenha números repetidos. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 125 do nosso curso de Programação com a Linguagem C. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Eu estou aqui então com o CodeBlocks aberto e aqui eu tenho um programinha bem simples. Perceba que eu tenho um vetor, tamanho 25, estou inicializando a função sRand com a hora do computador, tenho aqui uma repetição e eu estou gerando números aleatórios entre 0 e 49. Por que eu coloquei um intervalo tão pequeno? Para vocês perceberem que em um vetor de 25 eu tenho 50 números possíveis. Ele provavelmente vai gerar alguma repetição. E aqui eu apenas estou imprimindo esse vetor na tela. Eu vou executar aqui o meu programa e aí vamos verificar se tem alguma repetição. 0, 25, 24, 39, 8, 29, 12, 7, 11, 12, 45, 21, 28, 22, 1, 24, opa, olha aqui, ó, 24 aqui e 24 aqui. Então já teve uma repetição. 28 aqui e 28 aqui. Perceba que teve outra repetição. Nós temos o 22 aqui e temos também o 22 aqui. Então perceba que não confunda a repetição de elementos aqui no vetor com o que a gente faz aqui no sRand. O sRand é para fazer com que ele gere sempre uma sequência diferente. Perceba, começou com 0, 25, 24. Se eu rodar o meu programa de novo, a sequência vai ser diferente. Não tem mais 0, 25 e 24 no início, então a sequência de números é diferente. Por isso que a gente passa aqui a hora do computador, que sempre está variando, e aí vai gerar números diferentes. Porém, a repetição pode ocorrer, e ocorreu muito aqui, olha só. 42, 42, 42 aqui novamente e 42 aqui novamente. Então, esse tipo de repetição pode ocorrer. Dentro de um mesmo conjunto, ele vai repetir números, até porque o nosso intervalo aqui está muito pequeno. Eu estou gerando números entre 0 e 49. E aí a pergunta do Bill foi como evitar essas repetições. E aí eu já faço um alerta aqui. Nós estamos falando de passo a passo, de uma sequência de passos lógicos para solucionar um problema. Qual o problema? A repetição de números em um vetor. Então, tem diversas formas de resolver isso. O que eu vou fazer aqui é uma solução, ok? A primeira alteração que eu vou fazer aqui é eu vou alterar essa nossa repetição. Por quê? Quando eu faço um for, significa que eu sei exatamente quantas vezes eu quero que isso aqui seja executado. Concorda? Só que agora eu não quero que os números repetidos sejam inseridos no meu vetor. Ok? Então, eu não sei quantos números repetidos ele vai gerar. Consequentemente, eu não sei quantas vezes eu vou ter que repetir isso aqui. Então, olha só. Eu vou alterar isso aqui para um faça. Opa! Eu estava programando em Portugal, agora eu estou em C. Então, faça, que é o do, e aqui eu vou colocar o while. E aí nós teremos aqui uma condição de parada. Qual vai ser essa condição de parada? Eu preciso contar quantos elementos eu gerei e inseri no meu vetor. Perceba que nós temos aqui a variável i. E aí eu vou inicializar i com 0.
Porque toda vez que eu inserir um novo elemento no meu vetor, eu vou fazer i++. Se eu vou fazer um incremento, se i tiver lixo de memória, nós teremos problema. E aí então eu vou inserindo até quando? Enquanto a nossa variável i for menor que 25. Por que 25? Porque 25 é o tamanho do nosso vetor. Então, quando i atingir 25, significa que o meu vetor está completo, ok? Olha o que eu vou fazer agora. Eu gerei um elemento e coloquei na posição i do nosso vetor, certo? Eu vou precisar de um para percorrer o meu vetor da posição 0 até a posição i, para verificar se este elemento aqui já existe. Então eu vou criar aqui uma outra variável chamada j e vou colocar aqui o nosso para. For j igual a 0, j menor do que i, j mais. E aí, por que j menor do que i? Vamos entender isso aqui. Para o primeiro elemento, isso aqui nem vai ser executado. Perceba, i começa com 0. Eu vou gerar um elemento e vou colocar na posição 0. J começa com 0 e vai até menor do que i. Então, i é 0. J também é 0. 0 é menor do que 0? Falso. Então, ele não vai executar o que está aqui dentro, vai vir para cá. O que eu tenho que fazer aqui abaixo? Eu preciso fazer um incremento na variável i. i++. Eu acabei de gerar um elemento e inserir no vetor. Então, eu fiz um incremento. O i foi para 1. 1 é menor do que 25? Verdadeiro. Volta. Então, agora eu vou gerar um elemento e vou colocar na posição 1. E aí, olha só. For, para, j começa em 0, j vai até menor que 1. 0. 0 é menor do que 1? Verdadeiro. Então, agora eu preciso verificar se o elemento da posição 0 é diferente ou é igual este aqui, de novo. Tem diversas estratégias, então você pode verificar se é diferente ou você pode verificar se é igual. Eu vou verificar se é igual. Eu vou criar aqui uma variável chamada igual e essa variável vai começar com 0. Essa variável aqui significa o seguinte, para mim, aqui no meu programa. Se o valor dessa variável, quando terminar o para, for 0, significa que eu não achei ninguém igual. Se for 1, significa que eu encontrei alguém igual, ok? Então, vamos fazer isso aqui, olha. If, quem que eu estou olhando agora? O meu vet na posição j é igual o meu vet na posição i. Perceba, não está na posição i o que eu acabei de gerar? Elemento na posição 1. O meu j começa com 0 e vai até menor que 1. Então, eu vou pegar o elemento da posição 0 e vou verificar se ele é igual ao elemento da posição 1. Se for igual, olha o que eu vou fazer. A minha variável igual recebe o valor 1, ok? E se for diferente? Se for diferente, eu não vou fazer nada. Quando chega aqui fora agora, perceba, terminou a minha repetição. Eu preciso agora verificar. If a minha variável igual é igual a 0. Por que igual a 0? Porque se eu faço i++, significa então que eu acabei de inserir alguém no vetor, certo? Eu só vou inserir alguém no vetor se eu não encontrar esse elemento aqui. Se eu encontrar, ele vai ser 1. Vai chegar aqui, igual é igual a 0? Falso, eu não incremento i. Quando eu não incremento i, olha só o que vai acontecer. Quando ele voltar, ele vai gerar outro valor e vai colocar na mesma posição do nosso vetor. Entendeu? Aí, aqui abaixo, olha o que vai acontecer. A minha variável igual tem o resultado do valor anterior, certo? Eu preciso igualar ela a 0 novamente. Então, aqui ela não precisa ser inicializada com 0. De novo, vamos repassar isso aqui passo a passo para vocês entenderem o que eu fiz. Por que eu coloquei um do while? Porque mesmo o meu vetor tendo tamanho 25, eu não sei agora quantas vezes isso aqui vai rodar, porque eu não quero elementos repetidos. Então, eu coloquei um faça enquanto. Enquanto não for gerado 25 números, eu quero que ele repita o que está aqui dentro. O que eu coloquei aqui dentro?
VET na posição I começou com 0. Vai receber um valor. Esse primeiro valor é o primeiro elemento do vetor, certo? Igual começa com 0, J começa com 0. O meu I também é 0. 0 é menor do que 0? Falso. Igual é igual a 0? Verdadeiro, eu vou incrementar o I. I vai para 1. Então, 1 é menor do que 25? Verdadeiro. Volta. Eu vou agora gerar um segundo número e vou colocar na posição 1 do vetor. A variável igual novamente recebe 0. O meu J começa com 0. 0 é menor do que 1? Verdadeiro. Eu vou pegar então o elemento da posição 0 e vou verificar se é igual ao elemento da posição I, que é 1. Então, o elemento da posição 0 é igual ao elemento da posição 1. Se esse teste for verdadeiro, a minha variável igual recebe 1. Chegou aqui, o meu J foi para 1. 1 é menor do que 1? Falso, quebrou nossa repetição. Chego no if. A variável igual é igual a 0? Se for igual a 0, significa que esse teste nunca foi verdadeiro. Então, eu vou incrementar o i e o i vai para 2. 2 é menor do que 25? Verdadeiro. Volta, sorteia um número e coloca na posição 2. Igual, novamente, recebe 0. E agora o j vai de 0 até menor que 2. Então, o elemento da posição 0 é igual ao elemento da posição 2. Ah, deu falso. J foi para 1. O elemento da posição 1 é igual ao elemento da posição 2? Verdadeiro. Então, igual recebe 1. Terminou a repetição. Igual. É igual a 0? Falso. Perceba, o i não vai ser incrementado. O i não sendo incrementado, ele continua valendo 2. 2 é menor do que 25. Volta e ele vai gerar outro valor para colocar na posição 2. E novamente eu vou repetir todo o procedimento. Então, perceba que é extremamente importante inicializar a variável igual com 0. Ao chegar aqui no final, se ela tiver o valor 0 ainda, significa que esse if foi sempre falso e eu posso inserir o elemento no vetor. Ao chegar aqui, se ele for diferente de 0, significa que esse teste foi verdadeiro e o elemento sorteado já está no nosso vetor. Então, ao não incrementar a variável i, eu vou fazer com que ele sorteie outro número e salve exatamente na mesma posição. E aí, no final, nós teremos, então, um vetor exatamente sem nenhuma repetição. Vamos ver se isso aqui vai funcionar direitinho? Eu vou, então, compilar aqui o meu programa. E aí nós temos aqui um vetor de 25 elementos. Vamos ver se realmente não tem nenhuma repetição. 49, 16, 26, 0, 42, 20, 13, 1, 35, 27, 38, 32, 31, 29, 47, 5, 19, 40, 36, 9, 23, 21, 4, 7 e 34. Perceba então que não temos aqui nenhuma repetição. Agora, tome cuidado com uma coisa. Perceba que o meu vetor tem tamanho 25. Se eu vir aqui e fizer isso aqui, perceba que o nosso intervalo fica muito pequeno. Então, pode ser que esse trecho demore um pouco executando até que a gente consiga gerar 25 valores diferentes, porque o nosso intervalo de 0 a 29 é muito próximo do tamanho do nosso vetor. Dessa forma, então, nós conseguimos gerar valores para preencher o nosso vetor sem repetições. Se ficou qualquer dúvida aí, posta nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E não se esqueça, esta aqui é apenas uma forma de resolver esse problema. Existem outras formas, ok? E desde que no final o seu vetor não tenha números repetidos, também está correto. Já deixou seu like nessa aula? Deixa seu like nessa aula, isso é muito importante para o canal. E se inscreva se você ainda não é inscrito. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.